Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre o sistema circulatório, chegamos ao terceiro vídeo, onde nós conversaremos sobre os principais grandes vasos do corpo humano. Nessa imagem, vemos não só os grandes vasos do tronco, mas conseguimos perceber, por exemplo, a subida das veias faciais direita e esquerda, a presença das artérias. Conseguimos ver que as artérias estão pintadas em vermelho, enquanto as veias em azul. Percebam a artéria carótida comum e a veia jugular na região do pescoço, artérias e veias subclávias, a artéria aorta, que é a maior em extensão de calibre do nosso corpo. Nós temos a artéria aorta ascendente, o arco da aorta e a artéria aorta descendente, que se divide em uma porção torácica e uma porção abdominal, e que se bifurca na altura próxima à crista ilíaca para formar as artérias ilíacas comuns, e chega até aos membros inferiores, com aqui mostrado na letra K e na letra L. Nós temos a artéria e veia femoral, temos as veias ilíacas que se juntam para formar a veia cava, para jogar o sangue na veia cava inferior, e essa traz o sangue até o coração. Conseguimos ver também a presença das veias renais. E para iniciar nosso estudo de forma mais detalhada, começaremos pela artéria aorta. Então, a artéria aorta ela se divide em 3 regiões de acordo com a direção que a mesma possui ou o formato. Em sua porção ascendente, nós vemos que ela se ramifica nas artérias coronárias, que tem como função realizar a irrigação do miocárdio. A segunda porção da aorta assume uma forma de arco e por isso é denominada de arco da aorta ou arco aórtico. E nós temos uma porção da aorta que toma uma direção descendente, passando posteriormente ao coração, que é chamada de artéria aorta descendente. E esta é dividida em 2 porções, já que esta caminha pelo tórax e pela região do abdômen. A artéria aorta, como a gente pode observar aqui nessa imagem inicial, se ramifica em 3 artérias de menor calibre do que o dela. Essas 3 ramificações é o que nós vamos observar a partir de agora. São 3 ramificações. A mais próxima do lado direito é denominada de tronco braquiocefálico. Esse tronco braquiocefálico vai se bifurcar e dar origem à artéria carótida comum direita e à artéria subclávia direita. O segundo ramo do arco da aorta é a artéria subclávia esquerda. Já tínhamos visto uma artéria subclávia direita proveniente da ramificação do tronco braquiocefálico. Então, as artérias subclávias recebem essa denominação devido estarem em contato íntimo com a clavícula. Então, elas passam por baixo da clavícula e seguem em direção aos membros superiores. Então, a função dessas artérias é justamente levar sangue rico em oxigênio para os membros superiores. Vão receber outra denominação, apesar de serem as mesmas, quando passarem na região da prega axilar ou da borda externa da primeira costela. Elas passam a ser denominadas de artérias axilares direita e esquerda. Além disso, nós temos um terceiro ramo, que é a artéria carótida. Então, artéria carótida comum. Então, nós temos o tronco braquiocefálico, nós temos a artéria subclávia esquerda e a artéria carótida comum esquerda. Esses são os 3 ramos do arco da aorta. E nós lembramos que o tronco braquiocefálico se divide em artéria carótida comum direita e artéria subclávia direita. Então, vejam que o tronco braquiocefálico vai se dividir, vai se bifurcar nas artérias análogas do lado esquerdo. Então, as artérias carótidas primitivas ou comuns, elas vão levar ou transportar sangue para a região do pescoço, mas também para a região de cabeça.
essas artérias vão se ramificar próximo da região de mandíbula, formando a artéria carótida externa e a artéria carótida interna. Então, as artérias carótidas comuns, tanto direita e esquerda, se ramificam em artérias carótidas externas e internas. Aqui a gente consegue perceber a presença de outra artéria que caminha por dentro dos forames transversos das vértebras cervicais, que é denominada de artéria vertebral, e é uma ramificação da artéria subclávia. Então, nós temos aqui um esquema de várias artérias posicionadas. Nós temos o arco da aorta e temos o tronco bracocefálico. Do tronco bracocefálico nós temos a artéria subclávia direita, de onde sai a artéria vertebral, mas também a artéria mamária. Nós temos a artéria carótida comum direita, que se bifurca em externa e interna. Ainda do arco da aorta, nós temos a saída do segundo ramo, que é a artéria carótida comum esquerda, que se bifurca em externa e interna. Temos a subclávia esquerda, a sua vertebral e a mamária. Lembrando que a artéria mamária, em algumas situações onde a veia safena magna não está apropriada em suas condições físicas para realizar as pontes de safena, as artérias mamárias podem ser utilizadas no intuito de fazer o desvio do local onde as artérias coronárias estão obstruídas. E por vezes nós escutamos ou vemos laudos de realização de pontes de safenas e utilização de artérias mamárias. Mais uma vez nós vemos o posicionamento das artérias, a artéria carótida externa, a artéria carótida interna, a artéria vertebral, e aqui nós vemos um ramo da artéria carótida externa, que é a artéria facial, sua ramificação submandibular, labial inferior e labial superior. Estamos vendo posicionadas a coluna vertebral com suas vértebras cervicais e estamos vendo a passagem das artérias vertebrais pelo interior dos forames transversos. Vemos o osso externo, sua porção mais alta, o manúbrio, e vemos o corpo. E estamos vendo por trás do externo a presença do arco da aorta e suas ramificações. O tronco bracocefálico, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia. Vejam a artéria, o tronco bracocefálico, ramificando em artéria carótida comum direita, a artéria subclávia direita e a artéria vertebral. Então, visualizamos as principais artérias do pescoço. Aqui elas estão denominadas com letras e setas mostrando as mesmas. Então, na letra A, nós conseguimos ver o tronco bracocefálico. Vejam que esse é o lado direito dessa peça cadavérica. Nós temos o tronco bracocefálico, que se bifurca em artéria carótida comum direita. Vejam que a artéria carótida comum se bifurcou e formou a artéria carótida externa e a artéria carótida interna, enquanto vemos aqui a bifurcação do tronco bracocefálico, que é a artéria subclávia direita. Mais um esquema, no caso agora de veias, nós vemos a veia cava superior e nós vemos que ela vai se ramificar em veia jugular interna, veia jugular externa, e nós temos aqui a saída da veia vertebral da região da subclávia. Então, nós temos aqui as principais veias de cabeça e pescoço, que são a veia cava superior, as veias bracocefálicas direita e esquerda, as jugulares interna e externa, subclávia e cefálica. Aqui nessa imagem aumentada, nós conseguimos ver a veia cava superior, a veia bracocefálica, e vemos a jugular interna, jugular externa, subclávia. Já a ramificação da subclávia é a veia cefálica,
aqui nós conseguimos ver a veia facial, que é uma ramificação da veia jugular externa. Então, em região de cabeça e pescoço, a gente consegue ver a subida da artéria carótida externa, da veia jugular externa, e vejam que ela emite um ramo, que é o ramo maxilar, e esse ramo apresenta um plexo, que é o plexo pterigoide, e a gente consegue ver ainda a veia facial e do seu lado a artéria facial. Então, conseguimos visualizar a veia jugular interna e aqui o ramo da veia facial, com ramos para o lábio superior, para o lábio inferior e região submentoniana, mas também os ramos para a região occipital, parietal e frontal. Além de conseguirmos visualizar a veia jugular interna. Aqui nós temos uma visualização ou esquema de vasos que vem para a região de membros superiores, membros inferiores, tórax e abdômen. Então nós temos a veia jugular, temos a veia subclávia. A veia subclávia, quando chega no membro superior, ela vai ramificar em cefálica, axilar e braquial. Conseguimos ver a artéria carótida, a aorta ascendente, o arco da aorta, a artéria aórtica torácica, abdominal e sua ramificação em artérias ilíacas. Vemos as veias ilíacas em azul, veia cava inferior chegando até o coração. E aqui a veia cava superior. Então conseguimos visualizar a ramificação da artéria aorta em artérias suprarrenais, artéria esplênica que vem para o baço, as artérias renais que, como o nome já indica, vem para a região dos rins, as artérias mesentéricas, aqui a gente vê a artéria mesentérica superior, essas artérias vêm para a região do intestino, a artéria mesentérica inferior, a ilíaca comum, a ilíaca interna. Aqui continuamos vendo essa ramificação. Aqui a artéria sacral, a mesentérica inferior, a gonadal, renal, a mesentérica superior, suprarrenal, celíaca. Aqui mais especificamente no sistema digestório, na região de estômago, vemos aqui a artéria hepática, já tínhamos visto a artéria esplênica que vem para o baço, gastromental, esquerda e direita e todas as ramificações para o estômago. Ramificações para o intestino, estamos vendo o intestino grosso e temos as artérias cólica médias, mesentéricas, cólicas inferiores, esquerda e direita, as retais, a sigmoide, as marginais. Chegamos ao membro superior, estamos vendo aqui a região de clavícula, percebam a passagem da artéria subclavicular. Quando ela chega na região da prega axilar, ela passa a ser chamada de axilar. Veja que ela vai caminhando para o membro superior, mas ela vai ramificando durante a trajetória. Quando a artéria axilar está na altura do colo cirúrgico do úmero, nós temos a artéria braquial. Essa artéria se ramifica e forma a artéria ulnar e a artéria radial, e os vasos que chegam até a mão se subdividem em arcos palmares profundos e superficial. Aqui a gente consegue visualizar os arcos palmares, superficial, profundo, e vemos também a questão de músculos e tendões da mão. Em relação às veias, nós temos uma veia subclávia, que emite uma ramificação que é a cefálica, que caminha pela região lateral do membro superior até a mão. Quando a subclávia chega na região axilar, passa a ser chamada de axilar. Ela caminha medialmente, sendo chamada de basílica. Emite uma ramificação em direção à cefálica, formando o que se conhece como
veia intermédia do cotovelo e vai descer por essa região. E aí nós vamos ter as redes venosas que vão para a região superficial e profunda da mão, para a região de dedos e região de palma da mão e do dorso da mão. Com relação aos membros inferiores, nós vimos que a artéria aorta, ela se ramifica em artérias ilíacas interna e externa, e aí nós vemos já no membro inferior a presença da artéria femoral superficial e da femoral profunda. Nós temos a artéria poplítea na região posterior do joelho, a tibial anterior e a tibial posterior, a fibular, artérias dorsais e plantares do pé e dos arcos plantares. Com relação às veias, nós temos ainda na região de pelve a ilíaca externa, passamos a denominá-la de femoral. Na região medial, como a gente observa nessa foto, nós temos a veia safena magna. Temos uma de menor tamanho que caminha pela região posterior, que é a safena parva, e na região dos pés nós temos os arcos venosos. É interessante lembrar que as artérias, à medida que elas saem do coração, elas vão se ramificando, e nós temos artérias de grande calibre, médio e pequeno calibre, até que nós tenhamos arteríolas. Como a gente visualiza nesse esquema, eu tenho a artéria de pequeno calibre, que se ramifica e forma as arteríolas, que se ramificam e formam vasos menores, que são os capilares. Lembrem que, de uma forma geral, à exceção das artérias pulmonares, as artérias transportam um sangue que saiu do coração e caminha em direção às células, e é um sangue rico em nutrientes e em oxigênio, e ocorre uma troca de nutrientes e de oxigênio nos tecidos. Os tecidos absorvem esse oxigênio e os nutrientes e liberam para dentro dos capilares os resíduos do metabolismo celular e o dióxido de carbono. E aí os capilares confluem nas vênulas, que são as veias de menor tamanho. As vênulas confluem para veias de pequeno calibre, as de pequeno para veias de médio calibre, as de médio para veias de grande calibre, que é o caso da veia cava superior e inferior. E então essas veias levam o sangue de volta para o coração. E aí a gente já sabe que esse sangue que é rico em dióxido de carbono, ele vai adentrar o coração pelas veias cavas, caindo no átrio direito. Lembrando que o lado direito é ao lado direito da bomba cardíaca, que faz circular o sangue rico em gás carbônico. Então, o sangue que entrou no átrio direito vai passar pela válvula tricúspide, chega ao ventrículo direito. Quando esse ventrículo contrai, o sangue sai pelo tronco pulmonar, que se bifurca nas artérias pulmonares, que levam o sangue rico em dióxido de carbono até os pulmões. Nos pulmões ocorre a troca de oxigênio por gás carbônico, o que é chamado de hematose, e então as veias pulmonares vão transportar o sangue rico em oxigênio dos pulmões para o coração. Esse sangue chega no átrio esquerdo, atravessa a válvula mitral ou bicúspide e chega até o ventrículo esquerdo. Quando o ventrículo esquerdo contrai, o sangue sai através da artéria aorta para o corpo todo. Então, dessa forma, nós podemos observar que todas as veias do nosso corpo transportam o sangue rico em gás carbônico, à exceção das veias pulmonares, porque estas levam o sangue rico em oxigênio dos pulmões para o átrio esquerdo. Por outro lado, todas as artérias do nosso corpo transportam o sangue rico em oxigênio, à exceção das artérias pulmonares. Essas recebem o sangue do ventrículo direito e levam o sangue rico em gás carbônico para os pulmões. Para a gente fixar melhor o assunto, vamos resolver alguns exercícios. Essa questão foi de um concurso público para auxiliar policial de necropsia,
E aí a pergunta seria sobre onde é que ocorrem as trocas de substâncias entre o sangue e as células do nosso corpo. A gente acabou de ver que isso acontece nos capilares, que são os vasos de menor calibre. O sistema circulatório é composto por diferentes tipos de vasos sanguíneos, que normalmente estão sujeitos a diferentes intensidades de pressão interna. Assinale a alternativa que apresenta a diferença entre artérias e veias. Vamos lá. Primeira questão, letra A. As artérias conduzem sangue com maior quantidade de oxigênio. Eu não posso afirmar isso, porque nós sabemos que as artérias pulmonares não fazem isso. Na verdade, elas transportam sangue com maior quantidade de gás carbônico. Então, essa questão não está certa. Mas vamos continuar analisando a questão. E veias conduzem sangue com pouco oxigênio. Eu também não posso afirmar isso, porque as veias pulmonares transportam o sangue rico em oxigênio. Então, essa questão está eliminada. Na letra B, nós temos veias, são vasos que conduzem o sangue de volta para o coração. Isso está correto? Sim. Então, como a gente tinha visto aqui, as veias levam o sangue de volta para o coração. A exemplo, as veias cavas, superior e inferior, pegam o sangue, por exemplo, veias cavas superiores, recolhem o sangue da cabeça, pescoço e membros superiores e vão transportar para o coração. As veias cavas inferiores pegam o sangue da região de tronco, abdômen, pelve e membros inferiores e levam de volta para o coração. Quando a gente fala das veias pulmonares, o que é que elas fazem? Recolhem o sangue do pulmão e levam para o coração. Então, até essa primeira vírgula, essa oração está ok. E as artérias conduzem o sangue que sai do coração. Correto. As artérias pulmonares tiram o sangue do coração e levam para o pulmão. E outro exemplo, a artéria aorta, ela vai levar o sangue do coração para o restante do corpo. Então, as artérias conduzem o sangue que sai do coração. Correto. Então, até agora, nossa letra certa seria a letra B. Mas vamos continuar analisando as demais alternativas. Na letra C, nós temos artérias são vasos com paredes finas e muito elásticas. Errado, porque as paredes das artérias, isso aqui é uma questão de histologia, mas vejamos. Os vasos sanguíneos possuem 3 paredes. A parede ou túnica média dos vasos é composta por músculos. Qual é a diferença de uma artéria para uma veia, ou a diferença principal? A túnica média das artérias, elas são calibrosas, ou seja, as artérias possuem uma alta quantidade, ou um alto calibre, uma alta espessura de músculo. E assim, elas não são elásticas, elas são mais rígidas. Por outro lado, as veias possuem uma camada muscular muito fina. Então, elas não têm resistência, elas têm paredes elásticas. Então, vamos ver a questão. As artérias são vasos com paredes finas? Não. Muito elásticas? Não. São mais rígidas. As veias são vasos com paredes espessas? Não, são muito finas. Quando a gente analisa as peças cadavéricas, isso daqui a gente consegue visualizar facilmente para diferenciar uma veia de uma artéria. E são rígidas? Não, as veias não são rígidas. Elas são extremamente maleáveis. Então, essa questão C, essa letra C está errada. D. Veias conduzem o sangue que sai do coração? Não. A gente já viu que não. A gente já viu que a letra B está certa. É justamente ao contrário. As veias conduzem o sangue para o coração e não o que saem. E artérias conduzem o sangue de volta para o coração? Não. As artérias conduzem o sangue saindo do coração. Questão D, errada. Artérias conduzem maior quantidade de dióxido de carbono. De novo, eu não posso chegar a uma definição sobre isso, porque nós temos as exceções, que são artérias e veias pulmonares. Então, quase todas as artérias do nosso corpo conduzem o sangue o quê? Rico em oxigênio. Então, já não dava certo aqui. E as veias fazem o quê? A maioria delas conduz um sangue rico em
dióxido de carbono, com exceção das pulmonares. Então, não dá para afirmar. Letra E é errada, então a letra certa seria a letra B de bola. Veias são vasos que conduzem o sangue de volta para o coração, ok? E as artérias conduzem o sangue que sai do coração. Essa questão está certa. Então, chegamos ao fim dos vídeos sobre o sistema circulatório. Agradeço imensamente a atenção dispensada e até um próximo assunto, até uma próxima videoaula.